Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, situação inesperada envolvendo o atacante Gabigol do Flamengo. Além disso, vamos trazer também palavras e análise da ESPN em torno do nosso Bahia. Para completar, tem destaque para a parada de Everaldo e também Caio Alexandre. Isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, uma boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia. E hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso, claro, aquela dica para você aproveitar a promoção na Centauro tá aqui, gente, cupom BARA10 para você garantir mais 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Tá aqui essa opção bem legal. Tenho trazido porque é esse sapatênis da Adidas e o valor vai de R$ 349,99 para R$ 208,41, quase metade do preço. Ainda pode dividir em duas parcelas de R$ 104,20 sem juros. Clique no link, fique fixado pelo comentário também na descrição do vídeo. E corra para garantir logo essa oferta. Mas vamos aqui para o assunto de hoje. A gente começa trazendo a seleção brasileira, isso mesmo. Esteve lá no CT Evaristo de Macedo hoje, esteve presente com a base. Está aqui, gente, seleção no Evaristão. Pivete de Aço, Kevin, reencontrou colegas no treino do Brasil Sub-15 realizado na cidade tricolor. Outros dois representantes do esquadrão da delegação canarinha são o coordenador administrativo da base, Breno Piccolo, e o massagista Xandinho. Tá aí, gente, bacana, né? Seleção lá no CT Evaristo de Macedo, a garotada tá aí, justamente com um colega, né, de base, e que sirva de inspiração. Tá aí a galera em treinamento, legal, né? Legal essa vivência com a seleção brasileira e que isso cada vez mais estreite e fortaleça a divisão de base do nosso tricolor de aço. Falar em fortalecer, tá aqui, gente, outra informação sobre ele, para mim, um dos principais jogadores do Bahia nessa temporada, e o site, o perfil Datafoot tá trazendo algo bem legal, gente. Caio Alexandre é o jogador com mais passes certos no Brasileirão. Ao todo, ele já acertou 745 passes de 812 tentados, com 91,7% de aproveitamento. Aí, gente, impressionante. Jogador muito importante, muito dinâmico e, além disso, muito assertivo nos passes. É, para mim, estrutural para o Bahia. A engrenagem do Bahia atualmente tem crescido muito de produção e tem feito a diferença. Parabéns a Caio Alexandre e que ele continue evoluindo cada vez mais no nosso tricolor de aço. Falar em Bahia, vamos trazer aqui esse trecho lá da ESPN, Elton Serra e bancada resolveram avaliar, analisar o Bahia, inclusive com a perspectiva do jogo diante do São Paulo. Vamos trazer aqui, gente, esse trecho para depois comentar. Tá aqui. E o fato do jogo ser no Morumbi equilibra um pouco a parada. Se fosse na Arena Fonte Nova, acho que o Bahia seria favorito, pelo momento que vive, pelo entrosamento do time, pelos bons jogadores que tem. Concorda, Elton? Concordo. E 100% de aproveitamento em casa, né? Isso é muito importante, inclusive, para a campanha do Bahia, que nesse momento é vice-líder do Campeonato Brasileiro, com o mesmo número de pontos do líder Flamengo, né? Perde no saldo de gols. É um encontro que, logicamente, chama muita atenção, porque a história que o Rogério tem no São Paulo é muito grande. Inclusive, depois do jogo contra o Vasco, ele citou isso, né? Citou essa relação, citou, inclusive, que conhece muito bem o clube e sabe das dificuldades que é enfrentar o São Paulo no Morumbi. Ele que deixou o São Paulo em abril do ano passado, ficou um tempo afastado do futebol, né, e chegou ao Bahia em setembro. Então, o último clube do Rogério Ceni foi o São Paulo. Ele conhece grande parte desse elenco. Ele sabe que é importante também pontuar fora de casa. Na temporada passada já tinha enfrentado o São Paulo, aquele jogo complicado, o Caio Paulista fez um gol nos acréscimos, né? Um jogo que o Rogério Ceni, inclusive, ficou pé da vida, foi para o meio do campo reclamar com o Vitor Hugo, né? Uma imagem que acabou viralizando, porque ele é muito competitivo, né? Mesmo sendo o São Paulo, ele quer vencer. E eu acho que vai ser um encontro interessante. É claro que ele já enfrentou o São Paulo outras vezes como treinador, mas a cada ano que passa e a cada momento que ele vai se consolidando cada vez mais como um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, ele tem um título brasileiro, né? Ele é campeão brasileiro com o Flamengo. Ele vai, logicamente, também criando uma história que ele criou como atleta, né? E foi apenas no São Paulo. E fica aquela questão, né? Por que no São Paulo não aconteceu o que aconteceu no Fortaleza, o que aconteceu no Flamengo e o que está acontecendo no Bahia? Apesar de não ter conquistado títulos, é um trabalho de briga pelo primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Então vai ser um jogo bem interessante para se acompanhar por essa história, mas também por duas equipes que têm esses mesmos objetivos no momento, né? São Paulo tentando encostar ali no grupo dos 4 primeiros, brigar por zona de classificação para a Libertadores, e o Bahia se manter nela, e de preferência não deixar o Flamengo se desgarrar. E o fato do... Aí, gente, bacana, né? Quem diria, né? A gente ouvindo em plena ESPN que o São Paulo equilibra e pode ser empate porque joga no Morumbi. Morumbis, como eles chamam, a Academy Rice lá do estádio Morumbi do São Paulo.
Mas a análise é essa mesma. Claro, o Ceni tem um grande desafio, que é vencer o São Paulo. Ele, como treinador, não venceu ainda. Curiosamente, essa situação é uma situação realmente muito curiosa. O São Paulo é um time organizado, é um time que em casa tem sua força mesmo. Mas está em mais uma oportunidade do Bahia se autoafirmar em um campo que é bom, espaçoso. O Ceni conhece de trás para frente o São Paulo. Isso é uma vantagem para a gente, e que isso seja colocado na prática e já se vê realmente, como eu trouxe muito bem, né? Esse Bahia na parte de cima brigando, e não é à toa. É porque o desempenho está entregando um resultado, e que assim continue. Então, a informação que eu trago agora, inclusive, é a respeito de São Paulo e Bahia, é a respeito dele, gente. É sobre Everaldo. E a página parceria FB Bahia City trouxe, inclusive, esse destaque aqui, que foi o trecho da entrevista que ele deu à SPN. Um jogo difícil, São Paulo e Bahia, mas que a gente vai impor o nosso jogo, isso eu posso te garantir. A gente não vai mudar o nosso sistema por conta do adversário. Como o Rogério Ceni sempre fala, a gente não quer buscar referência, a gente quer ser a referência. Everaldo em entrevista, SPN. Tá aí, que bacana mesmo, né? O foco é outro, percebam que a ambição é outra. A ambição é outra, né? A personalidade é outra. Quando você já vem com esse discurso vencedor, esse discurso positivo de personalidade, isso se reflete em campo. Então, o Bahia é um time com personalidade, é um time corajoso, é um time positivo, claro, respeita o adversário, mas sabe também das qualidades e quer ser referência, isso é extraordinário. Parabéns a Ceni pela fala, por estar incutindo dentro do ambiente do Bahia esse tipo de pensamento, e parabéns a Everaldo, assimilou muito bem. E a ideia é essa. Para completar, vou trazer aqui, gente, informação nova, até surpreendente a respeito de Gabigol. Pelo visto, a situação está se precipitando, a situação está acontecendo, e de fato acaba sendo uma oportunidade de mercado. Gabigol acaba se tornando, nesse contexto que eu vou trazer aqui agora, uma oportunidade de mercado. Como o Rogério Ceni já falou do recorte de oportunidade de mercado, eu já vou antecipar aqui que eu estou trazendo uma opinião, não é uma informação a respeito de Gabigol e Bahia. Já teve sim interesse por parte do Bahia, isso asseguro a vocês, mas no momento a gente não tem essa informação. Mas enquanto opinião, se o Bahia tem buscado oportunidade de mercado, tá aí uma oportunidade. Ainda aqui eu tenho ressalvas, vou falar sobre isso depois. Primeiro eu vou trazer aqui esse vídeo de Mauro César, trazendo essa novidade. Surpreendente, inclusive, envolvendo o Flamengo. Gabigol tá aqui. Gabriel Barbosa está fora do jogo Flamengo-Cruzeiro, que será disputado neste domingo às 6h30 da tarde no Maracanã. A decisão foi tomada pelo Departamento de Futebol do Clube Carioca, que afastou o atacante dessa partida. Decisão, portanto, não é só do Tite, nem só da diretoria. Foi uma decisão conjunta do Departamento de Futebol. O atleta foi comunicado neste sábado que não participará do jogo. É possível que ele reapareça entre os relacionados contra o Atlético, na quarta-feira, em Belo Horizonte, também pelo Campeonato Brasileiro. Mas o futuro de Gabigol está incerto. A expectativa da diretoria, diante das declarações de Júnior Pedroso, empresário de Gabigol, sexta-feira ao programa Seleção Sport TV, deixaram claro para a diretoria do Flamengo que é muito provável que esse profissional, que esse empresário, apareça com alguma proposta para que o jogador seja liberado imediatamente pelo Flamengo. O Flamengo só admite rescindir o contrato do Gabriel agora, contrato que acaba em dezembro, mediante uma compensação, seja ela financeira ou algum jogador. E assim vai se encerrando, tudo indica a história de Gabigol no Flamengo. Aí, pessoal, situação surpreendente envolvendo o Gabigol. Essa decisão foi tomada pelo departamento de futebol. E aí, a situação é a seguinte: ou o Flamengo mantém Gabigol até o fim do ano, e aí vai perder Gabigol sem qualquer contrapartida, vai perder o atleta de graça, e é realmente a situação bastante peculiar, inusitada, em Santana de Gabigol, tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2024, queria renovar por mais anos. Situação parecida até de Everton Ribeiro, até que eu não compare personagens, nem se compara. Gabigol é um, Everton Ribeiro nem se compara, é um personagem exemplar. Mas o fato é que Gabigol agora se tornou uma oportunidade de mercado. Por quê? Porque já ele já pode assinar aí, a partir de 1º de julho, um pré-contrato com outro clube. E aí ele pode passar a ser atleta de outro clube de graça. Como o Bahia falou tanto, é oportunidade de mercado, e evidentemente a gente não pode perder de vista que Gabigol, há alguns anos não vem rendendo, mas sendo um atleta que você pode até trazer com pré-contrato, só acertando luvas para o ano que vem, né? E um atleta de apenas 27 anos, e que pode retomar o seu melhor futebol, se tiver num ambiente melhor, se tiver com um nível de exigência melhor, às vezes mudança de áreas faz bem também. E aqui no Bahia, especial com o Ceni e companhia, ele poderia voltar a render, e sem sombra de dúvida seria muito bem-vindo, né? Agora, o problema todo é o aspecto financeiro. O Flamengo não é besta nem nada, afastou por quê? Porque tem 5 jogos. Então, se já afastou agora, é contando com a possibilidade dele já sair nessa janela. Por quê? Porque ele fazendo 5 jogos, ele ainda pode jogar por outro clube na Série A. Não pode passar de 7 jogos. Então, pelo visto, a estratégia está sendo essa. E, repito, não é informação, é uma opinião. Diante dessa informação nova, dessa situação, para mim, até surpreendente, Gabigol afastado do Flamengo. Então, pelo visto, aí já é um indicativo de saída dele
para um outro clube, inclusive, pelo visto, por ser Série A e do futebol nacional. A gente acompanha de perto e a respeito do Bahia, repito, houve já sim interesse, houve prospecção, houve sondagem, agora a gente não tem essa informação. Mas Gabigol ficou no radar do Bahia e o Bahia manteve a cautela. Até porque é o que eu digo sempre, tem que saber se quem viria é o Gabigol dos seus melhores momentos ou o Gabigol dos últimos anos. O Gabigol dos últimos anos, repito aqui, pelo aspecto técnico, pelo aspecto financeiro e pelo aspecto de grupo, acaba não justificando eventual investimento. Vamos ver, né, gente? Acompanhe de perto, mas fato é que está afastado do Flamengo. É uma situação realmente, no mínimo, surpreendente. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar a 70 mil, aproveita a promoção da Centauda. Tamo juntos, saudações colores, até a próxima.